parem para pensar o seguinte: enquanto o Ministério Público não oferecer denúncia contra essas pessoas, nada vai acontecer. Mauro Cid, Elcio Franco, Ailton Barros, todo mundo envolvido no caso da fraude das vacinas. E, sobretudo, Jair Bolsonaro. Enquanto o Ministério Público não tomar a decisão de oferecer denúncia contra essas pessoas, nada vai acontecer. Tudo isso que a gente está falando aqui são provas escancaradas jogadas na cara da sociedade brasileira, são uma investigação em andamento da Polícia Federal. Se o Ministério Público não pegar essa investigação e não transformar isso em denúncia e não oferecer denúncia ao Judiciário, absolutamente nada vai acontecer. O Brasil hoje está na mão de Augusto Aras e também da procuradora Lindora, né, dona Lindora. A senhora não vai fazer nada, dona Lindora? A senhora está fazendo o que nesse exato momento? Chupando cana? Comendo mosca? Vocês estão fazendo o que na procuradoria? Vocês estão vendo Netflix? Vocês estão parados fazendo o quê? Jogando videogame? O que vocês estão fazendo? Comendo pastel? Tomando café? Vocês não estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Vocês não vão fazer absolutamente nada? É isso? Ninguém aí na procuradoria vai oferecer denúncia contra o Jair Bolsonaro? A sobra de evidências de que esse material todo precisa ser reunido e de que uma denúncia precisa ser oferecida para o judiciário nos fóruns competentes. O que for de primeira instância vai para a primeira instância, o que for STF vai para a STF. Lembrando que crime comum, como o Bolsonaro não é mais presidente da República, não tem foro. Mas, se o Aras quiser e se a doutora Lindora quiserem, eles podem trabalhar um pouquinho também. Eles podem pegar todo esse material e oferecer denúncia em algum momento. Vocês não vão fazer absolutamente... Vocês vão fazer, os senhores e as senhoras vão fazer o que fizeram na CPI da Covid? Vocês lembram o resultado da CPI da Covid? Escandalizou o Brasil, mostrou um caminhão de prova contra essas pessoas todas, um caminhão de provas. E no fim, o senhor Aras, da PGR, do Ministério Público, falou que não existia elementos suficientes para oferecer denúncia. E ninguém foi punido, absolutamente nada aconteceu. Mayra Pinheiro, né, a capitã cloroquina, o senador que participou do gabinete paralelo, o Carlos Wizard, o Pazuello, o Elcio Franco. Inclusive, várias dessas pessoas concorreram nas eleições passadas e algumas foram eleitas. É o caso do Pazuello, por exemplo. A responsabilidade sobre isso cai exclusivamente em cima do Ministério Público. Não fizeram nada. Nada. Protegeram essas pessoas todas. Eu ia falar esses bandidos, mas não posso, né? Protegeram essas pessoas que eu ia chamar de bandidos. Protegeram essas pessoas que eu ia chamar de corruptos. Mas não estou chamando, atenção, não estou chamando. Tá? E agora? Diante dessas evidências todas, o Ministério Público vai fazer o quê? Vai ficar comendo mosca? Vai ficar olhando para o lado, fazendo de conta que não é com vocês? Quanto mais o tempo passa, como diz o Lênin Streck, mais essas coisas se acomodam. Quanto mais essas coisas se acomodam, mais a gente vai chegando próximo do ponto de não retorno. O famoso ponto que vai dar em pizza. O famoso ponto que não vai dar em nada. Tá? Então, é importante a gente também lembrar disso. Né? A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. Né? Vamos ver se o Ministério Público vai fazer. O Pedro Pessoa tá lembrando que são milicos limítrofes, né? Sorte nossa, né? Agora a gente vai poupar os caras de se ver com a lei, porque eles são otários. Ah, não, mas eles são atrapalhados, então tudo bem. E daí, grande coisa. Os caras claramente estavam tramando um golpe de Estado. É o problema deles se eles são os atrapalhados. Não tem nada a ver com isso. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai oferecer denúncia só pra gente que é inteligente? Né? Se for assim, o Bolsonaro não vai ser denunciado nunca também, para início de história, né? Leandro Rocha, fica parecendo que o pessoal do Ministério Público tem o rabo muito preso com os milicianos, né? Pois é, eu tô começando a desconfiar desse negócio aí também, né? A Maria Helena Schweitzer tá mandando um comentário dizendo que isso dá raiva, né? Estão aposentados ganhando uma boa grana. Esses caras estão todos ganhando uma boa grana, inclusive, né? Como aposentados ou como... Para quem não sabe, por exemplo, um segurança do Bolsonaro hoje, tá? Ele tem um cargo oficial remunerado pelo Estado, ou seja, por nós, né, de assessor de ex-presidente. Tá? Existe esse cargo na nossa república. Você pode ser... Qual a sua profissão? Eu sou assessor de ex-presidente. Isso é uma coisa que os ex-presidentes todos têm esses direitos. O que faz sentido. Você é um ex-presidente da república, né? Você tem uma vida muito mais blindada, muito mais perigosa, muito mais complexa. Claro, faz sentido que a gente pague para que um ex-presidente da república não seja... sei lá, no limite, não sofreu atentado, né? Então você tem aí essa função. Mas no caso de militares, por exemplo, seguranças do Bolsonaro, tá? Tem um segurança do Bolsonaro,
eu não lembro exatamente o nome dele aqui, Max alguma coisa, que é um dos caras que também foi preso na semana passada, que foi o cara que viajou com o Bolsonaro para Orlando, tá? Aí em dezembro. Esse cara, ele ganha o salário de assessor de ex-presidente da República e também ganha um salário gordo, bem gordo, como militar da reserva. Então eles somam esses salários. Então um cara desse mata por mês, facilmente, 50 pau, 50 mil reais, 60 mil reais. Fora todas as outras mordomias, quando tá em viagem, tem tudo pago, fica em hotel, não paga comida, não paga nada, né? Não paga absolutamente nada. Então, para além de tudo, é um bando de mamateiro também, essa gente toda, tá? Um bando de mamateiro. Saiu notícia ontem, inclusive, que o Ailton Barros, esse cara dos áudios, foi expulso do exército por uma série de crimes que ele cometeu, uma série de acusações, né? E a esposa dele continua ganhando pensão, como se o Ailton Barros tivesse morrido, tá? Porque tecnicamente é isso que o exército faz, sabiam? Você tá lá no exército, aí o exército descobre que você é um cara complicado, né? Você cometeu um crime aqui, um crime ali, né? Aí o tribunal militar vai lá e expulsa você do exército. Sabe o que o tribunal faz? Ele dá uma baixa no seu nome, como se você tivesse morrido, tá? Ele dá essa baixa. O que acontece? A sua esposa começa a ganhar uma pensão, uma equivalente à pensão por morte. Não vou entrar na discussão sobre o direito adquirido, né? Porque muita gente, afinal de contas, o cara contribuiu com a pensão, então é justo que a esposa ganhe e tal, não sei o quê. Podemos argumentar isso. Pergunto, é assim nas outras carreiras de Estado no Brasil, civis? Ou não é? No judiciário, por exemplo, é. Quando você é expulso da magistratura, você se aposenta com salário integral. Então, é assim, é a regra, tudo bem. Tá certo isso? Ou não tá na hora da gente começar a discutir esse negócio todo? Se você é um militar e é expulso de lá porque você é um criminoso, é justo que você ou a sua família recebam pensão vitalícia? É de se discutir. Poderia retornar para você o dinheiro que você contribuiu para a Previdência, por exemplo. Poderia retornar com juros e correção. Isso é uma coisa, né? Afinal de contas, o dinheiro é seu, na prática, né? Mas, a se discutir. Só tô querendo deixar bem claro que essa galera toda, no geral, também tinha um interesse em manter as coisas como estavam, ou seja, o governo que era, evitar que o Lula tomasse posse, também por interesses financeiros, tá? As coisas às vezes são muito mais simples do que a gente acha. Não tem um grande plano por trás. Tem gente que estava querendo golpe de Estado, sim, para não perder mamata. Tem gente que estava querendo golpe de Estado para não perder salário de 25 mil. Tá? As coisas são humanos. Não precisa de muita sofisticação, às vezes, para a gente chegar no motivo pelo qual as pessoas optam por tomar determinadas atitudes.